a gente vai dar início à última aula dessa disciplina de higiene e profilaxia. Respire, que está chegando ao fim essa disciplina, tá? Então a gente vai finalizar com chave de ouro. Então, bora lá. Bom, para tentar fechar com chave de ouro, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre a limpeza. Como essa turma é dividida tanto em higiene bucal quanto em técnica de enfermagem, eu vou trabalhar com os dois tipos de limpeza, tá? Tanto hospitalar quanto das clínicas, mas basicamente segue o mesmo fluxo. Respirem que vai dar tudo certo. Bom, a limpeza hospitalar é uma das medidas eficazes de prevenção e controle, né? O objetivo é romper a cadeia epidemiológica das infecções, tanto causada por vírus, quanto micobactérias e diversos fungos. Então, o objetivo é de manter um ambiente hospitalar limpo, justamente para evitar que aquela pessoa que já está debilitada, né, já entrou na UTI, já entrou na maternidade já debilitada, já com a imunidade um pouco mais baixa, né, porque está doente, e já pensou se a pessoa pegar outra doença dentro do hospital? Então, por isso que é tão importante manter a limpeza hospitalar, tá? É o processo de remoção de sujidade mediante a aplicação ou de energia química, mecânica ou térmica em um determinado período de tempo. Até aqui tudo bem. Respirem, vamos para a próxima. Bom, a limpeza da unidade, como é que funciona? Ela tem como objetivo realizar a desinfecção do mobiliário e do material que compõe a unidade do cliente. Na aula passada, a gente discutiu sobre higiene, desinfecção, esterilização. Então, quem tiver alguma dúvida, volta para o vídeo anterior, tá? Basicamente, existem 3 tipos de limpeza da unidade. Essa limpeza ela pode ser diária ou concorrente, né? Um é sinônimo do outro. Pode ser limpeza intermediária ou limpeza terminal. Nos próximos slides, a gente vai discutir com calma cada uma dessas limpezas. Então, bora lá. A limpeza diária ou concorrente é aquela que é realizada de forma geral, diariamente. O paciente se encontra num apartamento e é realizada sempre que necessário. Utiliza-se a limpeza úmida e o uso de água e sabão. Essa limpeza inclui os pisos, né? Por exemplo, o paciente está internado, né? Saiu da UTI e está no apartamento. Então, vai entrar um profissional da limpeza. É importante frisar o seguinte: essa limpeza hospitalar ela é feita pela equipe da higienização dos hospitais. Então, provavelmente não são vocês que vão fazer, os técnicos de enfermagem, tá? Mas é extremamente importante vocês saberem o passo a passo, porque até vocês vão poder cobrar para os funcionários da limpeza, né? Que eles precisam trabalhar naquele momento, naquele local, tá? Então, a limpeza vai incluir os pisos, as instalações sanitárias, as superfícies horizontais de equipamentos e imobiliários, utensílios utilizados, alguns utensílios que são utilizados, tá? E principalmente esvaziamento e troca de recipientes e resíduos. Então, a equipe da limpeza tem que fazer essa limpeza diária, por isso que é chamada de limpeza diária, porque todo dia tem que ser fiscalizado isso, que está sendo feito e principalmente sendo feito da forma correta. Ou limpeza concorrente, tá? A próxima limpeza é a limpeza imediata, que é realizada quando ocorre sujidade em áreas críticas e semicríticas, em qualquer período do dia. Consiste na remoção imediata de respingos ou deposições de matéria orgânica, para evitar a sua veiculação ou o seu ressecamento e consequente liberação para o ambiente dos micro-organismos porventura presentes. Avaliar a necessidade ou não de descontaminação. Que limpeza é essa? Bom, vamos supor, a equipe de limpeza, né, já fez a sua limpeza diária ou concorrente, né, já entrou naquele apartamento, naquele horário, todo dia, 8 horas da manhã, ela entra naquele apartamento. Fez toda aquela limpeza que a gente falou do slide anterior. Beleza. Aí, umas 10 horas, 10 e pouquinho, o paciente ele começa a passar mal e ele vomita. Né? Ele acaba vomitando, sujando tanto a coxa quanto o chão. Então, naquele momento, apesar de ter tido a limpeza diária, é necessário uma limpeza imediata porque aconteceu uma ocorrência. Isso tanto para os técnicos de enfermagem, tá? Quanto voltando um pouquinho para agora da saúde bucal. O que já aconteceu comigo? Como eu atendo muitas crianças, né? E às vezes as crianças vão com medo, né, do procedimento que vai ser realizado, já aconteceu da criança fazer xixi na cadeira. Eu senti só aquela água caindo no meu pé. Então eu chamei a equipe, né, a funcionária da limpeza para limpar. Então naquele momento teve que ser necessário fazer uma limpeza imediata, tá? Porque poderia contaminar, eu poderia cair, a mãe poderia, os pais poderiam cair, né, e a própria criança. Então tinha que controlar aquela situação. Então naquele momento foi necessário uma limpeza imediata.
Sim, galera, técnicos de saúde bucal, se preparem. Vocês que forem atender em clínicas que atendem criança, esse tipo de coisa acontece. Mas é extremamente comum, tá? E é super tranquilo. Só manter a calma que vai dar tudo certo. Então, a terceira e última limpeza. E por último, a gente tem a limpeza terminal, né? Que é a limpeza mais completa. Das três, ela é super, né? Que abrange todo o ambiente, todos os materiais e equipamentos, em todas as suas superfícies externas e internas, em todos os cantos. Na unidade de um paciente internado, deve ser realizado após sua alta, transferência ou, infelizmente, quando o paciente dá óbito, né? Nem centros cirúrgicos após cirurgias eletivas do dia a dia. Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias programadas, tá? Para quem não sabe. Então, assim, qual é o material que deve ser necessário para se fazer uma correta limpeza, né? Para fazer principalmente a limpeza concorrente ou limpeza diária. É necessário compressas, luvas de procedimento, né? Álcool 70%, máscara de proteção, né? Que é esse face shield, bacia, água, sabão líquido e produtos estabelecidos pela Anvisa ou pelo Ministério da Saúde. Essas luvas de procedimento, existem vários tipos de luvas, tá? A de procedimento que ele fala é aquela branquinha que a gente conhece, mais comum, só que uma correção, essas luvas de procedimento para essas pessoas que fazem essa limpeza, o ideal seria aquela luva mais grossinha, que você, por exemplo, que tem alergia, né, e coloca aquelas luvas mais grossas, mas geralmente ela é amarela, então o ideal seria essa, tá? Mas geralmente utilizar luvas de procedimento. O material para a limpeza terminal ou limpeza concorrente, né? A gente pode acrescentar também botas de proteção, né? Não é para você estar com aquele sapatinho lá que você faz academia, o mesmo sapato que você faz academia, você ir lá fazer a limpeza terminal ou limpeza concorrente. Vassouras, panos de chão, baldes, né? Esse rampo aqui e luvas de borracha. É importante frisar novamente que os técnicos de enfermagem eles não realizam essa limpeza, tá? Ou pelo menos não é para realizar. É para ter uma equipe de limpeza específica. Mas pode chegar o caso de vocês pedirem, né, solicitarem, ó, preciso de uma limpeza imediata porque aconteceu essa ocorrência. Ou cadê o pessoal da limpeza, que não foi feita a limpeza diária ou limpeza concorrente hoje? Então é importante que vocês saibam até para cobrar e, se for necessário um dia, colocar a mão na massa, literalmente. Bom, a partir do momento que a gente entender os tipos de limpeza que ocorrem dentro do ambiente hospitalar, a gente precisa entender as áreas dos hospitais, né? Não é toda a área, não sei se vocês já escutaram, essa área é crítica, essa área é semicrítica. Então, para entender, a gente vai explanar um pouquinho nesses próximos slides, tá? Então, as áreas são classificadas de acordo com o risco potencial de transmissão de infecções. Então, quanto maior o risco, mais crítica é essa área. As áreas críticas são aquelas onde o risco aumentado de infecções, onde há um risco aumentado de infecções, onde se realizam muitos procedimentos de riscos, né, como na UTI, nos centros cirúrgicos, nos centros de operação, são locais onde se encontram pacientes imunocomprometidos. Então, são áreas extremamente críticas que precisam de uma higienização, né, um processo de desinfecção muito complexo para evitar que as pessoas elas tenham uma infecção hospitalar, por exemplo, adquirir uma bactéria. Né? Se essas pessoas que estão num ambiente extremamente crítico, né, que estão imunocomprometidos, essa área ainda está contaminada, facilmente eles vão a óbito, tá? As áreas semicríticas são ocupadas por pacientes com molestias infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, que são os ambulatórios, os quartos ou enfermarias de pacientes. Tá? Então, são as áreas semicríticas. Por exemplo, na UPA, quem já entrou lá na UPA, tem alguns leitos dessa forma aqui, são áreas semicríticas. Quase não há áreas críticas, né, nas unidades de pronto atendimento. Geralmente as áreas críticas estão nos hospitais de média e alta complexidade. E por fim a gente encontra as áreas não críticas, que é as áreas não ocupadas por paciente, onde não se realizam procedimentos de risco, né? Por exemplo, as áreas administrativas.
Agora, galerinha da saúde bucal, né? Voltando um pouquinho para a saúde bucal. Então, com licença, pessoal da técnica de enfermagem. Bom, a higiene, como que funciona as higienes na higiene na clínica odontológica? A limpeza do equipamento odontológico consiste na remoção de sujeiras ou matéria orgânica. Beleza. Deve ser realizado antes da desinfecção para garantir a eficácia dessa etapa do processo de descontaminação do equipamento. A limpeza manual é realizada com água, sabão, detergente e ação mecânica, por meio de fricção do papel toalha contra as superfícies. Geralmente isso acontece com álcool 70%, em que é pego uma gaze, né, um papel e é friccionado o álcool 70 na cadeira odontológica. A limpeza deve ser realizada nas seguintes superfícies: na cadeira odontológica, tá? No encosto, nos braços, nos comandos manuais para ajustes de posição. Ou seja, toda essa cadeira aqui e na parte de baixo também, que é nosso comandos, né? Nossos segredinhos de como baixa e levanta, enfim, a cadeira. No refletor e na alça do interruptor. Na mesa de apoio do equipo, nas mangueiras das peças de mão, né? Na seringa tríplice. Seringa tríplice, para quem não sabe, é aquela coisinha que sai água e ar. Né? Na caneta de alta e baixa rotação. A alta é aquela zoadinha que a galera tem medo, né? Que faz zzz. Então, essa é a caneta de alta e a de baixa rotação é aquela que a gente geralmente faz a profilaxia, que todo mundo chega lá, eu quero fazer a limpeza, todo mundo gosta dessa parte de utilizar a baixa rotação. E do sugador, tá? Então, a higiene, né, a limpeza deve ser realizada nessa superfície. Né? Até coloquei aqui a imagem para quem ainda não sabe identificar melhor, tá? Essa é a seringa tríplice, a caneta de alta, todas são de alta aqui, na verdade. A mesa auxiliar, tá? Que tá sendo suporte dessas canetas e da tríplice. O mocho é o local que senta, tá? Então, tudo isso deve ser feito na higienização. Ao contrário da equipe de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, em que provavelmente não vão fazer a parte da higienização, existe uma equipe dentro dos hospitais de limpeza específica, os técnicos de saúde bucal, eles são responsáveis pela higienização, tá? Eles vão fazer uma troca de um paciente para outro, o técnico ele tem que correr para tentar fazer essa limpeza de forma eficiente, tá? Rápida, mas eficiente. Tem que ser feito também a higienização dos equipamentos periféricos. Quando a gente fala de periférico, é o aparelho de raio-x, a mesa auxiliar, a câmera de revelação, o fotopolimerizador, que é aquele aparelhozinho que sai à luz, né, para quem não sabe, o amalgamador, o aparelho de profilaxia, o negatoscópio, que é esse daqui, ó, que a gente sobrepõe a radiografia para a gente visualizar melhor, porque sai uma luz, a autoclave, né, a cuba ultrassônica e outros aparelhos que tiver de utilidade periférica, né? Então, basicamente, os técnicos de saúde bucal devem saber, além dos nomes de cada um, né, fazer também a higienização. Bom, basicamente, a gente tem algumas orientações de limpeza e desinfecção na presença de matéria orgânica. Vejam bem, a gente vai ter contato frequente com saliva, né, e principalmente com sangue. Então, isso que é a matéria orgânica que a gente fala nesse slide. Então, é necessário, para fazer essa limpeza da forma correta, aplicar soluções de hipoclorito de sódio, né, a velha água sanitária, mas não é aquela água sanitária comum que a gente compra no supermercado que usa em casa. Ela tem que ter uma concentração para ser efetiva de 1%, tá? Sobre a matéria orgânica e sendo que a gente tem que aguardar 5 minutinhos, né? Deixar o produto agir 5 minutinhos. Remover com auxílio de papel toalha ou pano, que deve ser descartado, não reutilizado, tá? Nunca deve ser reutilizado. Proceder à limpeza com água e sabão depois, normal. Isso quando tiver matéria orgânica, quando tiver sangue, quando tiver tecido, né? Por exemplo, quando tiver restos de tecido gengival, enfim. Quando vocês, na prática, vocês vão entender melhor isso. Então, deve ser colocado hipoclorito de sódio, tá? Para se fazer a desinfecção da forma correta. Que é aqui representando nessa imagem aqui. O que, é que vocês acham que está errado na primeira imagem aqui? Na aula ao vivo, eu quero a opinião de vocês, para saber o que está errado aqui.
Eu tendo uma clínica odontológica, né? Eu não tenho, mas no futuro, eu tendo uma clínica odontológica, qual desses profissionais vocês acham que eu teria coragem de contratar? Aquela que quer mostrar as luzes que foi feita no final de semana, no Paulinho, um cabelo bonito, né? Ou aquela que tá toda paramentada, com touca, com face shield, com luva. Essa é a luva de borracha que eu tava falando no slide anterior. Quem que vocês acham que merece ser efetivada, né? Ganhar um bom salário, carteira assinada? Eu acho que é a número 2. Na aula ao vivo, eu quero que vocês me digam o que mais que a coleguinha aqui errou, tá? Então, vou passar. Então, assim, para que a gente discutiu sobre tudo isso? Tanto a limpeza quanto a desinfecção dos hospitais, quanto das clínicas odontológicas. É para evitar a infecção cruzada, né? Que é uma transmissão de agentes infecciosos dentro do ambiente clínico, que pode ser realizada através do contato de pessoa para pessoa, pelo ar ou por meio de objetos contaminados. A frequência com que a infecção cruzada ocorre no ambiente hospitalar varia de 13 a 34,6%. Gente, é muita coisa. É uma pessoa que já está debilitada, está com o sistema imunológico baixo. Você não fez como profissional de saúde a parte de higienização e desinfecção. Você, voltando a falar lá da aula anterior, você atendeu um paciente anteriormente no leito anterior, você atendeu um paciente com tuberculose, você não higienizou de forma correta as mãos. Aí vai atender outro paciente, por exemplo, um soro positivo, que está passando por uma situação de queda de imunidade, já está ruim para ele, aí você pega e passa tuberculose. Esse paciente pode ser que ele vá a óbito, tá? Isso é responsabilidade sua. A prevenção da infecção cruzada é um dos deveres do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Eles têm a obrigação moral, ética e legal de prestar o atendimento com parâmetros ideais que a impeçam. Garantir que sejam utilizados materiais esterilizados durante os procedimentos com os pacientes é uma medida imprescindível para evitar a infecção cruzada, atendendo para a sua posterior manutenção durante o armazenamento e manuseio. Então, vocês, a partir do momento que entrarem na UPA, na maternidade ou o que for, vocês são responsáveis por vidas, então tomem cuidado. Poderia ser um parente de vocês ali, então é o ideal que você sempre trate um paciente como se fosse da sua família, porque aí você vai evitar muita coisa, muitos erros que podem ser acometidos, tá? Principalmente em relação à higienização e profilaxia. Então, para se ter o controle da infecção cruzada, é necessário utilizar medidas de prevenção contra a contaminação e disseminação de micro-organismos. Entre eles, recomenda-se para os profissionais de saúde o uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, como um avental, o gorro, o óculos, luvas e máscaras descartáveis. De antemão, já adiantando para vocês, já separe um pouquinho do dinheiro para vocês comprarem o próprio face shield de vocês, tá? O próprio jaleco de vocês, provavelmente vocês não vão trabalhar de jaleco, vocês vão ter que trabalhar de scrub, né, que é aquela roupinhazinha colorida, então provavelmente vocês vão se sentir até mais confortáveis, tá? Separe o dinheirinho para quando chegar a hora do sapato, um sapato branco, né, fácil de lavagem, então vão separando, porque isso são de ordem individual, tá? De proteção individual. Então, por mais que vocês trabalhem em determinado local, vamos supor, eu trabalho na UPA, a UPA não vai te fornecer o sapato. Então, separa aquele dinheirinho pro teu sapato, pro teu scrub, pro teu protetor facial, tá? Já de antemão, já adiantando para vocês. Aí, gente, o que é que eu trouxe para vocês, né? A gente fala tanto de infecção cruzada, eu trouxe alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é na área odontológica, tá? Que aconteceu de infecção cruzada, infelizmente. Essa infecção, especificamente esse caso, está relacionada à contaminação presente nas linhas de água do equipo, né? Que é aqui, ó. Esse setorzinho que tem uma água que a gente coloca, essa água que a gente coloca aqui, ela vai diretamente tanto para alta rotação quanto para a seringa tríplice, que é aquela que sai água e sai ar, tá? Então a gente coloca a água nesse recipiente. Essa água, ela tem que ser filtrada, tá? Não dá para eu pegar esse depósito aqui, esse recipiente, colocar na água na torneira da pia e despejar a água e encher. Por quê? Olha o que acontece. Fizeram isso, tá? Colocaram com a água da pia e tal. Tinha esse micro-organismo aqui,
que é a Legionella pneumophila, né, que causou uma uma doença infecciosa que foi uma pneumonia em um paciente de 82 anos na Itália em 2011. Esse paciente foi a óbito, tá? O que de fato acontece? Trazendo a realidade para vocês. A maioria das clínicas odontológicas pode ser que a água que tem aqui, ó, eles pegam diretamente da pia, tá? Dificilmente vocês vão encontrar uma clínica em que pega do filtro, né? Água filtrada. Mas eu espero que essa realidade, espero que isso não seja verdade o que eu estou dizendo, tá? Mas infelizmente isso acontece muito. Então tome cuidado quando você, técnico de saúde bucal, estiver numa clínica, na pressa, né, na correria, óbvio que a água da torneira vai sair mais rápido para você encher esse recipiente aqui, mas não é o ideal, tá? Então se você puder colocar no filtro, pegar essa água filtrada, para evitar isso daqui, ó, não só isso, mas outras doenças que a gente já aprendeu em aulas passadas de água contaminada, então façam isso. Lembre-se que vocês podem, o próximo paciente, que aquele dentista que pode estar atendendo pode ser um parente seu, que você levou, né, para ser atendido por ele e esqueceu. Que o hábito, né, a gente leva, como minha mãe costuma dizer, o hábito de casa a gente leva para fora, né? Então, tanto de fazer isso, o hábito de pegar essa água, você não vai nem ligar, você vai achar que é besteira. Mas aí um parente seu filho, pode ter contato com essa água contaminada aqui e infelizmente aconteceu do mais grave, tá? Até o menos não tão grave como o óbito, né? Mas já pegar a doença já é um caso preocupante. Então tomem cuidado, gente, tomem muito cuidado. A responsabilidade é sua. Então, se a responsabilidade é sua, né, daquela equipe odontológica que tá ali, se eu fosse você, eu tomaria cuidado. O próximo slide também é da área odontológica, tá? Em relação ao HIV. Nos 30 anos de história da epidemia, muitos profissionais de odontologia sofreram exposições ocupacionais ao vírus, mas não existem casos comprovados. Porém, há somente 6 casos prováveis segundo os critérios de notificações documentadas. Isso aqui a gente está falando de acidentes, provavelmente com pérfuro cortantes, dentro dos consultórios, em que profissionais da área odontológica, tanto os dentistas como os técnicos de saúde bucal, foram contaminados porque se perfuraram, né, com um objeto contaminado de um soro positivo. Isso eu estou falando na área odontológica, mas isso pode ser que aconteça dentro dos hospitais. Então tomem cuidado, galera, os técnicos de enfermagem, isso pode acontecer com vocês. Então tomem cuidado, que eu sempre costumo falar. A gente tem que tratar como se todos os pacientes que a gente atendesse fossem soro positivos. Por quê? Porque a partir desse momento que a gente internaliza isso, a gente começa a se preocupar mais com a nossa biossegurança. A gente usa de forma correta os EPIs, a gente faz a higienização, faz a limpeza de forma correta. Então comece a internalizar isso para vocês, porque fica mais fácil, porque vocês vão ter medo. E o medo vai fazer com que a gente tome cuidado. Aí vamos supor, eu estou dentro do hospital ou estou dentro de uma clínica odontológica. Atendi um paciente e esse paciente era soro positivo, né? E eu me perfurei. Ou não era soro positivo, mas eu não sei se ele era soro positivo ou não. Então, o que eu tenho que fazer, Joana? Primeiro é manter a calma. Sempre você vai ter que manter a calma. Não adianta se desesperar. Porque se você desesperar, etapas vão ser puladas. Então, mantenha a calma. Então, primeiro, você tem cerca de 2 horas para agir, segundo o Ministério da Saúde, Brasil 2011. A quimioprofilaxia contra o HIV deve ser iniciada 2 horas após o acidente. Beleza, você se perfurou, tanto numa clínica odontológica quanto no hospital. Você tem 2 horas para começar a chegar na unidade em que você vai ser atendido, tá? Em casos extremos, pode ser realizado até 24 ou 36 horas depois. Beleza, mas nunca esperem esse período, tá? Em casos extremos. Após esse período de tempo, sua eficácia para o HIV é discutível. Nos acidentes de alto risco para o HBV, a quimioprofilaxia pode ser iniciada até 1 ou 2 semanas depois, tá? Que é hepatite, doenças virais ou tipos de doenças virais. Beleza, até aqui tudo bem. Então, mantenha a calma. Continuando mantendo a calma, a gente vai lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento ou pele exposta ao sangue ou ao fluido orgânico. Beleza. Lave as mucosas com soro fisiológico ou água em abundância. Não provoque maior sangramento no local da ferida.
Porque que a gente vê em filme que a pessoa acontece um acidente desse, né? E a pessoa pega e aumenta o corte, né? E tenta tirar o maior número de sangue. Não façam isso. E não aumente a área lesada, né? A fim de minimizar a exposição ao material infectante. O uso de antissépticos tópicos do tipo PVPI, que é o iodopovidina ou álcool 70%, podem ser adotados. Mas não é recomendada a utilização de agentes cáusticos ou injeções de antissépticos. Então não façam isso. O que é recomendado? Lavar abundantemente com água e sabão. Pode lavar também com soro fisiológico ou utilizar álcool 70, né, que pode ser recomendado, que é como antisséptico, ou iodopovidina. Mas o resto não é recomendado, tá? Então tome cuidado, tá? No desespero a gente vai pensando em coisas, né, e acaba fazendo errado. Então tome cuidado. Dirija-se imediatamente ao centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais com matéria biológica de sua região, né, com material biológico de sua região. Nesse local, deverá ser comunicado o fato ao técnico de segurança do trabalho, TSP, um colega de vocês, né, que está fazendo o curso também, na outra turma, preenchido um inquérito de notificação e emitido a comunicação de acidentes de trânsito, que é o CAT. O ideal é que o acidentado e as condições de acidente sejam avaliados por uma equipe multiprofissional. Então, não é se desesperar. Desde o começo, dos últimos 2 slides, vem esse tópico aqui, ó, manter a calma. Tudo vocês vão ter que manter a calma, tá? Não adianta se desesperar. Até porque quando você chegar na unidade que você vai ser atendido, no centro de referência, uma equipe multiprofissional vai estar esperando para vocês. E eles vão saber, né, como direcionar vocês, vão explicar direitinho quais serão os próximos passos. Então, mantenham a calma. Obtendo o paciente fonte, né, da contaminação, isso quando a gente tem, né, porque, por exemplo, vamos supor, você é um técnico de saúde bucal que está lavando todos os materiais que foram feitos procedimentos durante um dia. Você não sabe qual foi o paciente que foi atendido, que foi utilizado aquele fósforo ou aquela agulha, né? Então, você não vai saber, né, quem é um paciente fonte. Então, você vai ter que iniciar o protocolo, né, a parte da profilaxia, de qualquer forma, porque você não sabe quem for o paciente. A mesma coisa para os técnicos de enfermagem, por exemplo, aquela galera que fica na parte da higienização para botar para esterilização, né, antes de chegar na autoclave, tem vários processos, e um desses processos você pode se perfurar, né, então tome cuidado também. Bom, aí aquelas pessoas que sabem a fonte, né, qual foi o paciente que foi atendido, então é necessário fazer uma anamnese recente e detalhada sobre seus hábitos de vida, história de hemotransfusão, uso de drogas, a própria vida sexual, uso de preservativos, passado em presídios, né, ou manicômios, né, que não existe mais, histórias de hepatite, DSTs e sorologias anteriores, a fim de se analisar a possibilidade de situá-lo na posição de janela imunológica. O que é isso, Joana? Porque é o seguinte, vamos supor, eu sei quem é o paciente em que foi atendido, né? Em que a agulha que foi usada eu me perfurei. Beleza. O paciente ele vai falar assim, eu te acompanho, Joana, até o hospital para fazer os testes HIV, hepatite, sífilis e tal. Fica tranquila. Então ele me acompanha, eu levo ele, ele faz os exames de sangue. Aí nos exames de sangue dá tudo negativo. Aí você fala, beleza, tô tranquila, tô tranquilaça. Ele não tem HIV. Só que existe algo chamado janela imunológica, em que naquele momento ele pode não estar aparecendo nos exames de sangue. Então sempre eu vou ter que ficar em acompanhamento. Então se eu tiver esse histórico dele detalhado aqui, isso vai me ajudar na parte de saber ou não se tem janela imunológica. Eu posso não ter 100% de certeza, mas pelo menos vai me ajudar, vai me guiar,